Olá, tudo bem? A frente 4 hoje apresenta a aula número 9. A aula número 9 é um assunto tradicional, é o movimento vertical no vácuo. Esse movimento ele foi explicado assim mais cientificamente no período do Renascimento científico, através do nosso querido Galileu. Porque antes existiam várias hipóteses sobre isso, Aristóteles andou escrevendo alguma coisa sobre os movimentos, enfim. Esse movimento começa então a ser estudado a partir de Galileu. Bem, hoje nós sabemos que qualquer corpo de grande massa, no caso de um planeta ou mesmo um satélite natural, ele exerce um campo de força ao redor. Esse campo de força ele é de caráter atrativo, em direção e sentido ao centro, no caso aqui de um planeta, mas pode ser também de um satélite natural, como a Lua, por exemplo. Então, esse campo de força é chamado de campo gravitacional. Esse campo de força gravitacional exerce num objeto qualquer uma força que nós chamamos de força gravitacional. É por isso que todo objeto nas proximidades do planeta, ele tende a ser atraído, puxado em direção ao centro por causa desse campo gravitacional. O campo gravitacional é o que você conhece desde as primeiras séries que você começa a estudar a gravidade, como a aceleração da gravidade, representado então pela letra G. Ok? Então, quando se vê o valor da gravidade, que no caso da Terra é 9,8 e a gente arredonda para 10, para facilitar os cálculos, você está se referindo então ao valor desse campo gravitacional. Mas aqui nós temos um problema muito sério. É que esse campo gravitacional, ele é variável. Ele varia tanto com a altitude como com as longitudes. Então, por exemplo, o campo gravitacional perto do Equador ele tem um valor menor do que nas proximidades com o polo. Aqui nós temos um campo gravitacional mais intenso. Não é tanta diferença assim, mas na prática faz a diferença sim, ok? E quanto à altitude? Bem, quanto mais alto você vai levando a posição, também essa gravidade vai diminuindo. Então, como é que nós vamos utilizar nossas fórmulas de movimento uniformemente variado, se elas valem apenas para aceleração constante? Então, pensando nisso, o nosso querido e inesquecível Galilei, ele vai propor algumas ideias para a gente. A primeira é que a gente considere esse campo gravitacional nas proximidades do planeta como sendo constante. Ora, se a gente considerar que esse campo gravitacional é mais ou menos constante, você então pode trabalhar esse movimento vertical como um movimento uniformemente variado. Então, observando o lançamento para cima, nós temos uma velocidade positiva, que é a velocidade de lançamento, a gravidade negativa, porque o movimento será do tipo retardado, e nós temos então a fórmula. Aquela fórmula do espaço, que a gente chamava de sorvetão, ela passa a ser representada pela altura, que é um espaço vertical. Então, essa altura final será igual à altura inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos a gravidade, tempo ao quadrado sobre 2. A da velocidade final é igual à velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. E a equação de Torricelli, o nosso totozinho querido, fica a velocidade final ao quadrado igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade pela altura descrita. Já se o lançamento for para baixo, nós temos um movimento acelerado. Então a gente adota a velocidade positiva e a gravidade também positiva. Agora aqui é uma mudança de referencial. Quando você joga o objeto para cima, você está com o referencial no chão. Quando você joga para baixo, o teu referencial está em cima. Então, por exemplo, se eu estivesse em cima de uma laje, quando eu jogo para baixo, a minha posição é em cima. Então, para facilitar o teu raciocínio na hora de utilizar a fórmula, utilize ΔH. Então, ΔH quer dizer o espaço a ser percorrido será velocidade inicial vezes o tempo mais gravidade, tempo ao quadrado sobre 2. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo.
E a equação de Torricelli, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes a altura percorrida. Isso no lançamento para baixo. Ok? Queria fazer um caso especial, uma observação especial, quando o objeto ele não for lançado e você simplesmente soltá-lo. Aí você vai observar as palavras soltou, abandonou, largou, deixou cair. Significa então que o objeto não foi jogado, ou seja, a velocidade inicial dele é igual a zero. Aí o que vai acontecer com aquelas 3 fórmulas anteriores? Elas serão reduzidas. A altura será a gravidade tempo ao quadrado sobre 2, a velocidade é gravidade vezes o tempo, e a velocidade ao quadrado, 2 vezes a gravidade pelo espaço percorrido, no caso é a altura. Outro fato interessante, na queda livre, né, que quando o objeto não é jogado, ele simplesmente é solto, é uma observação interessante que ajuda na hora da feitura de determinadas questões. Um objeto, quando está em queda livre, o Galileu observou que no primeiro tempo ele percorre uma distância x. No próximo, ele percorre uma distância 3x. Já na próxima, ele percorre uma distância 5x. E no próximo, 7x. E assim por diante, 9x, 11x e assim por diante. Ou seja, é por isso que os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, são chamados números de Galileu. Tem exercícios que você, às vezes, para fugir das fórmulas, para tornar menos complicado, você pode utilizar este raciocínio. É muito legal. Temos que agradecer muito ao Galileu. Ok? Vamos aos exercícios.